Vim falar para você da diferença entre terror noturno e pesadelo. Primeira coisa que você não deve esquecer é que os bebês, assim como nós adultos, têm ciclos de sono. E ao final de cada ciclo de sono, aquele bebê vai ter um leve despertar e voltar a dormir se sabe adormecer sozinho. Se ele não sabe, ele vai despertar e vai requisitar ajuda, que é através do choro, para que você ajude ele a voltar a dormir. Esse choro em si não tem a ver com pesadelos. Muitas mães confundem. Meu bebê toda hora acorda à noite tendo pesadelos. Não. Pesadelos são sonhos vívidos que parecem reais e têm uma narrativa ameaçadora. Então, tanto para bebês, crianças e até para nós adultos, são sonhos que vão impactar. Então, a gente acorda assustado e lembra do que a gente acabou sonhando. E existe também o terror noturno. O terror noturno é um distúrbio de sono, normalmente ocorre após os 2 anos de idade, mas é comum também, pode acontecer antes de 1 ano. Assim como eles vêm, normalmente vão embora, então acontece por um período e de repente para. Se por acaso estiver tendo muita frequência do terror noturno e ele não cessar depois de alguns meses, é importante procurar um profissional. Para você entender um pouquinho melhor, eu vou explicar a diferença entre pesadelos e o terror noturno. Primeira coisa, os pesadelos eles ocorrem em qualquer fase do sono, mas são mais comuns no momento da fase REM, que é o Rapid Eye Movement, quando os olhinhos ficam fazendo essa movimentação. Já o terror noturno ocorre na fase não REM, que é não Rapid Eye Movement, quando a criança ou nós adultos estamos no sono profundo, que é quando realmente descansamos. Em relação ao período da noite, os pesadelos costumam acontecer mais no fim da madrugada, porque ao passar dos ciclos de sono, o sono REM acaba ficando mais longo. Já o terror noturno costuma acontecer em até 3 horas após adormecer. Falando na questão da lembrança sobre o terror noturno e o pesadelo, o bebê ou criança não lembram do terror noturno, então a criança pode até ficar de pé, na cama sentada, fazendo movimentos de chute e nem se lembrar que teve acolhimento dos pais, que teve essa ação externa. Já nos pesadelos, a criança costuma acordar e inclusive dizer a narrativa, falar por que ela acordou, o que ela estava sonhando. Então você vai conseguir notar a diferença também nesse sentido. O terror noturno, você fica o tempo todo acalentando a criança e a criança chorando inexplicavelmente, de uma forma muito intensa mesmo, e nada acalma. Normalmente fica até um período ali de 10 a 15 minutos, sem cessar o choro, e do mesmo jeito que ele começa, ele acaba. Falando nessa questão de facilidade de despertar, quando a criança ou o bebê ou nós adultos temos um pesadelo, a gente tem facilidade em despertar. O terror noturno não, às vezes a gente fica ali do lado, como eu já mencionei, tentando acalentar, até acordar a criança e ela não acorda. Então o importante é a gente manter a calma, saber que é um período desafiador sim, mas que de nada vai adiantar a gente acordar a criança naquele momento. É um esforço muito grande, mas como eu já falei, acaba cessando após 10 ou 15 minutos, a criança volta a dormir e nem lembra daquele episódio. E a reação? O pesadelo, a criança consegue esboçar uma reação de medo daquilo. O terror noturno é uma sensação de pavor total. Quem já passou por isso, então eu sei a diferença, porque a Isabela, minha filhinha mais velha, já teve, e ela teve naquele período antes de 1 ano, que é mais incomum. Com 8 ou 9 meses, ela dormia 7 da noite, e aí ela despertava 9, 9 e meia, mais ou menos, com esses episódios de choro intenso. E ela já dormia super bem. Então, primeiro eu consegui avaliar que era algo diferente, e na época fui estudar sobre isso para conseguir entender por que aquilo estava acontecendo. Meu filho Rafael não teve esses episódios, então se você notar que tem essa diferença muito grande, é um pavor realmente, a criança não para de chorar e choro muito, mas muito intenso, sem você conseguir acolher, então é terror noturno.